Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius Berg da Sangue Tricolor. Tô com meus parceiros Giluque, Gui Caldas, pra gente falar um pouco sobre os assuntos da semana aí e debater um pouco sobre esses 4 jogos aí que o São Paulo fez em 7 dias, essas 4 belas vitórias. Para começar, apenas 2 notícias, né? Tiveram nessa semana a corrida do São Paulo. Reinaldo renovou com o Tricolor até o final de 2022. Acredito que seja uma peça fundamental hoje no time do Crespo e no elenco do São Paulo. E também São Paulo foi cobrado pelo Orlando City, né, a pagar uma dívida de 6 milhões pelo jogador Kaká, lá na última passagem que ele teve no São Paulo em 2014, né? Uma dívida, pode-se dizer, pequena, mas que passou em branco aí pelas outras diretorias, mas pelo que já foi noticiado, o Júlio Casares já está iniciando esse pagamento atrasado. Agora, vamos partir para o nosso debate, G. São Paulo venceu os 4 jogos que fez em 7 dias, né? Foi a vitória contra o São Caetano 5-1, a vitória contra o RB Bragantino 1-0, depois 3-2 no Guarani e nessa última sexta-feira 1-0 no clássico contra o Palmeiras. Fala um pouco pra gente aí, G. Berg, primeiro para começar da dívida do Kaká, bicho, é incrível como vai passando os anos e ninguém percebe, né, a dívida, entendeu? Tipo, vai passando, a dívida vai acumulando e ninguém paga, né? Tipo, a dívida sempre existiu e todo mundo foi deixando passar. Não paga, outra hora paga, outra hora paga. E aí, a hora que vai ver, a dívida que era pequena, ela se torna um monstro por conta de juros, de correção monetária, enfim. Sobre os jogos do São Paulo, para começar falando que o São Paulo reagiu muito bem a essa maratona, né? Então, começou jogando no sábado contra o São Caetano e terminou jogando na sexta contra o Palmeiras. E jogou na segunda e jogou na quarta. Então, foram no intervalo aí de literalmente 2 dias. O São Paulo tinha jogo, era dia sim, dia não. E o São Paulo reagiu muito bem, fazendo 10 gols no total, tomando só 3. É engraçado, a gente fala aí que nós comentamos aí nos bastidores que o São Caetano não tinha feito nenhum gol no Campeonato Paulista e fez no São Paulo, mas mesmo assim não mudou, não foi de muita importância, porque o São Paulo se apresentou muito bem nos jogos. Independente de adversário maior, adversário menor, o que eu gostaria de ressaltar é que, a exceção um pouquinho do jogo do Guarani, que foi com o time reserva, o São Paulo não sofreu perigo em nenhum momento da defesa. Tanto contra o Bragantino, contra São Caetano, contra Palmeiras, o São Paulo dominou o jogo, ele foi melhor no jogo como um todo, e aí apresentou-se muito bem. Gostaria de entender como isso é importante para um time que era tão inseguro defensivamente e hoje jogou muito bem. Caldão, o que você acha? Olha, eu concordo com você em tudo, mas eu acho que é o seguinte, contra o Guarani, ainda que tenha sofrido um pouco mais, o time não teve grandes falhas defensivas, grandes espaços para o Guarani jogar. A questão foi mais na bola aérea, que o Guarani realmente, a impressão que deu é que o Guarani só treinava escanteio, né? E que falhas um pouco pontuais da defesa, né? Eu achei, na minha opinião, o Miranda um pouco desligado ainda, um pouco fora de ritmo. A zaga inteira, assim, o Diego Costa já vinha um pouco mal, o Rodrigo, jogador muito jovem e tal, e o Perry, que na minha opinião é a grande decepção da semana, né? Porque a cada falha do Volpi, a torcida sempre falava, não, tem o Lucas Perry, tem o Lucas Perry, tem o Lucas Perry, tem o Lucas Perry, mas o Lucas Perry nada. Assim, é um ótimo goleiro reserva, só. Mas não tá no nível do Volpi, não tá nem perto do nível do Volpi. E ainda que seja um bom goleiro, porque muita gente fala muito bem dele nos treinos, em atuação pela seleção de base, etc., eu acho que não mostrou a menor segurança, a menor firmeza para jogar pelo time principal do São Paulo. E no geral, assim, eu achei que o São Paulo foi muito bem. Defensivamente, eu acho que o São Paulo há muito tempo não vinha se mostrando tão seguro defensivamente. Como já falou, a gente não sofreu, a gente não era aquele negócio de fizemos 1-0, tipo, com certeza daqui a pouco empata, sabe? Vai chegando nos 37, a gente fala assim, puta, não, logo faz um gol, logo o adversário faz um gol. Não. O Palmeiras, por exemplo, no final do jogo contra o São Paulo, teve uma chance que chegou perto do gol. Foi que lá no finalzinho, no último lance do jogo,
quase, que não dá nem para dizer que foi um lance muito perigoso, foi uma bola que passou ali do lado do gol que dificilmente entraria. E teve aquela defesa a grande defesa do Volpi, inclusive, que, na minha opinião, é um dos destaques positivos da semana, né? Que veio falhou um pouco e ontem eu acho que, depois da má atuação do PR, ele conseguiu, assim, reassegurar um lugar sem sombras na titularidade, né? E eu acho que é isso, eu acho que é um saldo positivíssimo para o São Paulo, né? Grandes jogos, eu acho que... Principalmente contra Bragantino e Palmeiras, né? Que eu acho que o RB Bragantino e o Palmeiras são os dois principais desafios. O Palmeiras entra com o time reserva, com o time misto, né? É um clássico. Clássico não é fácil para ninguém, principalmente fora de casa. Clássico sempre machuca, clássico sempre arranha um pouco. É um jogo complicado, necessariamente. E o RB Bragantino, que é um time que vem muito bem montado e muito bem de dinheiro, muito bem de grana. Eu acho que o São Paulo jogou muito bem, né? O que você acha sobre o Berg? O que você acha sobre os jogos? Caldão, concordo com ambos, com você, com o Gi. Eu acho que esse equilíbrio que o São Paulo está tendo na equipe, né? Desde a defesa pro meio campo, pro ataque, eu acho que está sendo o diferencial, né? Dessa era Crespo. Como o Gi comentou e você também destacou, a gente percebeu, né, no jogo contra o Guarani, quando o São Paulo foi com esse time mais reserva, né, posso dizer assim, com alguns medalhões, o Rodrigo e o Diego Costa ainda acho que falta um pouco de segurança, né, por serem jogadores jovens, e o Miranda, apesar dessa falta de ritmo, a gente vê algo a mais nele ainda, né, ao auge da sua idade. A gente pôde ver alguns lances, né, o domínio, o olhar que ele tem para o jogo. Acho que vai ser um jogador muito importante e gosto muito de ver o São Paulo tendo duas equipes e mais gente, né, ganhando oportunidade. E também destacando, como você falou, Caldão, né, nesses dois jogos importantes que o São Paulo fez, né, pode-se dizer com dois times da elite hoje, né, que disputam os maiores campeonatos do Brasil, o RB Bragantino e o Palmeiras. Vejo dois jogos difíceis, né, onde o São Paulo teve um pouco mais de trabalho, diferente do Guarani e do São Caetano, mas acho que se comportou muito bem, desde o Volpi até o Pablo Luciano, né? Todos os jogadores entrando, dando ao máximo, pegando o ritmo. E também já lanço uma pergunta para vocês, para a gente debater aqui, que na minha visão é um jogador intocável no time do São Paulo. Acho que, se bobear, é o único, porque todos ali disputam uma posição. Seria ele o Daniel Alves. Para mim, tirando o jogo do Guarani, né? Do Guarani, né? Que foi o time reserva, eu acho que nos outros 3 jogos, principalmente no de sexta-feira, eu acho que ele fez uma partidaça. Não importa onde ele jogue, se ele joga de volante, de segundo volante, de meio armador, que eu acho que é a posição ainda que ele pouco menos se destaca. E ontem não, né? Na sexta-feira, jogando de ala direito, né? Na lateral direita, que é onde ele conhece muito bem, eu acho que ele foi fenomenal, na minha visão de jogo, né? E queria perguntar para você, Gi, Caldas, começando pelo Gi, o que você acha aí desses jogadores que vêm ganhando espaço, como o Nestor, o Bruno Alves disputando com o Miranda e Daniel Alves também, o que vocês acham? Cara, eu vou comentar uma coisa rapidinho, Gi, só, pode falar. Desculpa te interromper, só. Pensando aqui, né, eu acho que quem se deu pior nessa semana foi o Igor Vinícius, né? Porque ele vinha ali praticamente titular na ala direita e o comentário geral era de que o São Paulo rende muito pela esquerda e pela direita dá uma capengada. Agora, no jogo contra o Guarani, foi o Galeano ali pela direita, né? Que era um atacante que agora jogou muito bem pela ala, e agora o Daniel Alves, que é simplesmente talvez o melhor lateral direito, um dos melhores laterais direitos do mundo hoje ainda mesmo que já com bastante idade. Então acho que o Igor Vinícius vai ter que suar muito para conseguir vaga, e é bem interessante essa concorrência. Mas, Igor Vinícius e o Orejuela, né? Lembrando que ainda tem outro lateral direito. Já treinando. Isso, porque também quando o Orejuela chegou, o pessoal ele já chega com um status de titular, né? A hora que chega o Orejuela, você já pensa que ele vai ser o titular do São Paulo e o Igor Vinícius vai ser naturalmente o reserva. Só que agora, com esse lance que a gente havia comentado aí da flexibilidade do Crespo, das variantes, das várias
várias variantes é feio, mas das muitas variantes que ele coloca dentro do seu time, o Igor Vinícius acaba perdendo um pouco de espaço, porque não tem aquela história que o Daniel Alves com o Diniz não saía do meio de campo, não saía do jogo, não era substituído. Não. Ontem o Crespo botou o Daniel Alves na direita e o Daniel Alves jogou muito. Mais do que aquela história que eu já repeti anteriormente nos outros vídeos, que o São Paulo deve um monte de dinheiro para ele, ele não para de correr um segundo. Ontem, mais do que correr e ter vontade, ele foi muito importante na construção de todo o gol e outros lances. Desarmou, deu assistência, estava presente no campo de ataque. Daniel Alves tem jogado muita bola. Ontem ele foi ele foi até acima do que ele costumava fazer nos próprios outros jogos do São Paulo. Acredito também que outro que eu queria dar uma lembrada é o Benítez, né? O Benítez, o São Paulo não tem um jogador, ano passado principalmente, não tinha um jogador com as características do Benítez, que é um jogador de passe mais longo um pouquinho, um passe mais aprofundado, que busca, o termo que o pessoal fala é o passe que rompe as linhas. O São Paulo não tinha isso. O São Paulo, com o modelo de jogo do Fernando Diniz, era de toques curtos, né? Aproximação, toque curto e tal. Com o Benítez, o São Paulo ganha uma característica nova, que é um passe mais longo, um passe de mais qualidade, como a gente pôde ver no lance do gol do Igor Gomes contra o Guarani. Começa com um passe do Benítez longo para o Igor Gomes. Isso aí acho que é muito interessante. Também o Éder, né? Éder que a gente vê que é outro centroavante, mas com característica diferente da do Pablo e da do Luciano. Jogador bastante diferente e que vai agregar. A gente diverge um pouquinho, nós três aqui, na questão de faltar elenco, ter elenco, mas esse ano a verdade é que ele está mais encorpado. Sem dúvida, Gi, eu acho que mais encorpado, sem dúvida, que ele tá, como a gente falou, a gente discorda um pouco sobre se tinha ou não elenco ano passado, óbvio que não tinha elenco suficiente, na minha visão, assim, óbvio que não tinha elenco suficiente, mas eu acho que, pelo menos para se manter ali onde chegou, eu acho que o São Paulo tinha elenco sim, eu acho que é muito questão do então o treinador, mas a gente tem que esquecer o Fernando Diniz. Eu acho que precisamos fazer um detox do futebol, do dinizismo, e focar no crespismo, e colocou Daniel Alves na lateral sem o menor cataclisma nuclear que parecia quando era o Diniz o treinador, né, que para colocar ele na lateral parecia que tinha que pedir assinatura em cartório com 2 vias, reconhecida firme, etc. E agora não, colocou na lateral porque precisava jogar, porque tinha um jogador lesionado, porque ali é uma posição que ele vai bem, e jogou muito. Foi Daniel Alves, talvez assim, pela primeira vez em muito tempo, desde que tá jogando no São Paulo, já é o terceiro clube em que ele mais jogou na vida, né? Talvez tenha sido realmente um camisa 10 assim, no sentido do peso da camisa 10, não no sentido posicional da palavra, né? Do número. Mas eu acho que foi Daniel Alves, assim, de verdade, como há muito tempo não era. Como há muito tempo, nos últimos jogos jogou bem, etc. Mas eu acho que os pequenos erros de passe que ele geralmente tem ali no meio são muito menos perigosos e muito menos recorrentes quando ele joga pelo lateral do campo. O cara tem um passe muito bom, ele joga muito. O Daniel Alves não dá pra gente discutir que ele joga muito. A questão é muito de posição, que negócio, você botar o Neuer pra jogar de centroavante, ele não vai ser bom, tá ligado? É aquele negócio, mas enfim. Eu acho que o Daniel para mim é o destaque positivo desse jogo. E um outro ponto que eu queria levantar é o Léo. Léo era Léo Pelé, né? Agora ele não gosta mais de ser chamado de Léo Pelé. Mas o Léo que ele entrou na zaga para não sair mais, né? Eu acho que agora a disputa que fica é entre Bruno Alves e Miranda, porque o Léo é titular praticamente absoluto. Ele está jogando muito todos os jogos, sem contar que um zagueiro canhoto no esquema com 3 zagueiros é muito importante e ajuda muito o time, né? E o Léo, e aquele negócio, falando do Diniz, né? Mérito do Diniz. Quem colocou o Léo na zaga, ainda que em outro esquema, foi o Diniz. E, enfim, o que vocês acham do Léo? Pode comentar primeiro, Gi. Eu gosto do Léo por 2 razões. A primeira é que ele é canhoto, é importante, como o Caldas falou, e naquele 3-5-2 do São Paulo, que tinha do Muricy e tal, o São Paulo não tinha zagueiro canhoto. O São Paulo não jogava com zagueiro canhoto. Hoje tem um zagueiro canhoto. Pode falhar um pouquinho na marcação, enfim, mas ele é diferente. E o Léo, para o que prega o Crespo, assim como pregava o Diniz, precisa de uma construção de bola, de jogo, de saída de jogo, que ela vem lá de trás.
que ela começa lá dos zagueiros. E ter um cara na tua zaga que tem um passe, assim como o passe do Benítez, um passe que rompe linhas de muita qualidade, é muito importante. Você pode ver em várias oportunidades, o passe do Léo, ele é para frente, ele não é para o lado. O passe do Léo acha o Reinaldo, o passe do Léo acha o Igor Gomes, mas ele passa. Tem um lance contra o Bragantino, que tem 2 marcadores, é o Arthur e o Claudinho, se eu não me engano, e o Léo tá com a bola. Ele consegue dar o passe no meio dos dois, e aí você já quebrou uma linha de marcação inteira. E isso é muito importante. O Léo faz isso com muita qualidade, eu acho que é importante para o São Paulo isso. E é bom ter um zagueiro canhoto. Precisa melhorar um pouquinho na marcação, talvez um pouco de posicionamento defensivo, acho que é mais importante, mas está bem melhor o São Paulo com o Léo e o Léo no São Paulo. Bom, concordo com o Gi. Eu acho que, como o Caldas já falou anteriormente, eu acho que o Léo vem crescendo demais, né? Foi um jogador que o Diniz apostou na zaga e na época não vinha tão bem. Até mesmo pelo que o Gi já comentou também anteriormente, no esquema, né, do Diniz, que era um esquema mais de toque, não era tanto de quebrar linhas, né, não era tanto de lançamentos. E o Léo tendo essa liberdade, né, com o Crespo, aprendendo melhor a jogar ali de um zagueiro, né, o terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, ele tem essa liberdade, como o Gi já falou, né, essa linha de passe que ele tem, essa chegada mais à frente que ele tem, né, já que ele é um lateral de origem, né, jogava no Fluminense, sim, nos outros times que passou, e eu acho que vai ser muito importante para o São Paulo. Concordo com o que o Caldas falou também, acho que hoje a vaga ali é do líbero do São Paulo, né, é aquele zagueiro de meio, vai ficar entre o Bruno Alves e o Miranda, sim. Pode ser que outro zagueiro surpreenda? Pode, mas acredito que não. Vai ficar entre o Bruno Alves e o Miranda. Bruno Alves fez uma bela partida também contra o Palmeiras na sexta-feira, na minha visão. Acho que, como eu comentei anteriormente, né, com os amigos no WhatsApp, eu acho que é muito bom ter essa dúvida. Não só entre nós torcedores, né, pensar, pô, quem que vai entrar, né, na zaga do São Paulo? Nossa, a gente tem vários zagueiros bons. Eu acho que também pro Crespo é muito bom isso. Eu acho que essa dúvida é muito boa pro treinador, né? Pensar que quebrar a cabeça, né? Nossa, quem vai armar o time do São Paulo hoje? Igor Gomes, Sara, Benítez, né? Eu acho que isso só agrega mais ao time do São Paulo, é o elenco. E acho que o Léo tem muito ainda para crescer no time do São Paulo, né? Assim como outros jogadores, Galeano, como o Caldão falou, ali pela ala direita, pode ser uma posição nova que ele surpreenda, caia como uma luva no time do São Paulo. E entre outros também o Wellington pela esquerda, o Nestor vindo muito bem. Eu acho que o São Paulo vai dar muito trabalho ainda. Caldão, Gi, mais alguma coisa? Só você falou dessa rotatividade, né? Dessa dúvida. Importantíssimo, inclusive, para a maratona de jogos que a gente vai ter a mais ainda, né? Porque depois dessa parada, a temporada da pandemia é jogo em cima de jogo, em cima de jogo, em cima de jogo. E é impossível fazer, por exemplo. Enfim, eu acabei de falar que a gente tem que esquecer o Diniz, mas trazê-lo de novo, né? Aquele esquema do Diniz, de tipo, praticamente o mesmo time sempre, sabe? Mudando muito pouca coisa. Eu arrisco dizer que contra o Palmeiras, se ele fizesse isso, o São Paulo ia estar extenuado, ia estar completamente morto em campo e não ia conseguir fazer nada. Não sei se ele faria isso, se ele ia usar o mesmo time sempre e tal, mas em outras possibilidades da gente ter uma maratona de jogos, ele também colocou o mesmo time sempre, né? Ele acabou cansando, etc. Então acho que é muito bom ter essa rotatividade de elenco, um elenco para rodar, né? E ter um técnico que preza por essa rotatividade é muito bom para essas maratonas de jogos que a gente vai ter. É bastante. Só isso então, rapaziada. São Paulo aí, então vem de 4 jogos, né? 4 vitórias, espero que continue. Próximo jogo terça-feira às 21h30, né? Contra o Sporting Cristal. Pela Libertadores, vai ser transmitido pela SBT. Primeiro jogo do São Paulo na Libertadores. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado por chegarem até aqui no vídeo com a gente, nesse papo semanal aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa no like aí pra gente. Se inscreve no nosso canal, também ativa o sininho. Essa semana aí, como vocês puderam ver, saiu vídeo no canal toda semana. A gente preparou uma semana bem interessante pra vocês. Caso vocês não tenham visto, né? Algum pós-jogo que o Gui e o Caldas, o Gi e o Caldas fizeram. Também outras entrevistas que a gente fez. Tem a live com o Carlos Porte. Tem outros papos sobre os outros assuntos também. Confiram lá no nosso canal, tá bom? E também sigam a gente nas redes sociais.
@sangue.tricolor no Instagram e no Twitter @sangue_tri. Gi, Caldão, obrigado pelo papo de hoje, viu? Até a próxima aí, galera.